meus amores, tudo bem? Bom, iniciamos mais uma aula de ciências. Lembrando que esta é uma aula para o ensino fundamental, para o 7º ano. E nesta aula de hoje, nós estamos iniciando então o último módulo do livro 3, que é o módulo 25. E ele vai abordar como temática peixes continuam a nadar. Lembra que nós já trabalhamos em aulas passadas, quando falávamos de cordados, né? A gente falava um pouquinho sobre a questão de protocordados, dos craniados, e abordávamos um pouquinho da questão dos peixes. E agora a gente começa a falar propriamente deles. Eu sou a professora Margola e agora iniciamos então a nossa aula. Importante, enfim, a gente inicia e começa a finalizar este último livro, ou melhor, este livro do 3º bimestre, que é o nosso livro 3. Então, trabalhando então agora o nosso último módulo deste livro. Bom, para começar, para iniciarmos, né, para este módulo, esse módulo 25, a gente começa a fazer uma recapitulação sobre os conteúdos anteriores, sobre justamente o conteúdo do módulo 20, que abordava os cordados. Então a gente começa falando aqui sobre crânio e coluna vertebral. Lá no módulo 20, a gente via que os cordados craniados, ou seja, aqueles que já possuíam crânio, mas não tinham mandíbula ainda, além de possuírem o crânio, eles apresentavam uma novidade evolutiva muito importante em relação, quando comparado, claro, aos protocordados, né? Aquele grupo que vinha um pouquinho antes deles, que era a questão da coluna vertebral. Essa coluna vertebral, muito importante assim de se colocar, né? Então, que durante o desenvolvimento do embrião, o que era observado? Ou que começou a ser observado? Que a notocorda, lembra daquele bastão flexível que a gente falou tanto, né? No grupo lá dos protocordados, desse surgimento então desse bastão flexível, que tinha uma funcionalidade de sustentação, que deu flexibilidade, muito presente, e a gente usou inclusive como exemplo o anfíoxo, né? Então, este bastão flexível, ele começa a desaparecer e foi sendo substituído por uma estrutura mais rígida, mais dura e com vértebras, que passou a ser chamada de coluna vertebral. Muito importante, nem todos os craniados possuem coluna vertebral. É importante a gente lembrar disso. Alguns passam a ter essa notocorda sendo substituída por uma coluna vertebral. Mas em outras espécies, a notocorda, ela se mantém, tá? Então, a gente tem um grupo que passa a ter essa notocorda sendo substituída por uma coluna vertebral, mas tem um grupo ainda lá nos craniados que tem essa notocorda presente até o fim da vida, né? Permanente, tá bom? Então, é importante a gente lembrar disso, desse acontecimento lá nos craniados. Então, os cordados craniados, também a gente passa, a partir do momento que passam a ter a presença dessa coluna vertebral, então, o grupo dos craniados que possuem a coluna vertebral passam a ser chamados, ou também passam a ser conhecidos como vertebrados, certo? Isso é importante também de lembrarmos. O surgimento do crânio e da coluna vertebral passa a ser, então, muito importante, tá? Entre outros fatores, primeiro porque vai favorecer justamente o aumento de tamanho desses animais. Então, eles crescem mais. Por quê? Dá uma sustentabilidade maior. O crânio vai dar uma sustentabilidade e proteção para o sistema nervoso. A coluna vertebral vai dar sustentabilidade para o corpo
Então, permite uma extensão maior do corpo deste animal também. Então, tem um ganho evolutivo muito importante para o grupo desses animais. E as vértebras que formam a coluna vertebral puderam sustentar, então, esse corpo mais robusto, né? Então, maior, grande, enquanto o crânio, então, faz esse processo de proteção. E aqui, pelas imagens, a gente consegue visualizar, então, essa diferença, esse ganho evolutivo. Então, lá inicialmente, nos protocordados, que a gente usa como exemplo os anfíoxos, então nós temos a presença da notocorda, né? Simplesmente. Isso permite a esses animais um crescimento limitado. Então, são indivíduos que não possuem crânio, lembra, eles não têm crânio, tem a presença de um bastão flexível, mas são muito pequenos, diminutos, chegam até 6 centímetros de comprimento, né? E essa é a espécie que nós temos pertencente a este grupo ainda, que é os anfíoxos. Depois do anfíoxo, a gente vem lá para os craniados. Aí surge, a gente tem como exemplo a feiticeira, a lampreia. Aqui surge, a gente começa a ter a presença do crânio. Então, esse crânio que vem, né, para dar essa forma para a cabeça, vai proteger esse sistema nervoso. Mas aqui nós ainda não temos a presença de mandíbula, tanto que a gente consegue perceber que a boca ela é circular, tá? Nestes animais. Então nós temos a presença de uma boca circular, porque ainda não tem mandíbula, mas já a presença de um crânio, já um ganho evolutivo. E, claro, a gente já começa a ter, a partir daqui, essa notocorda, ela já começa a haver uma diferenciação, né? Já passa a ser em outras espécies, a partir daqui, a ter essa substituição, posteriormente, pelas vértebras e pela coluna vertebral, né? E aí a gente tem um aumento de tamanho. Veja, aqui nas lampreias e nas feiticeiras nós já temos um ganho de tamanho, quando comparado lá com o anfíoxo. E nos grupos seguintes a gente tem esse aumento de tamanho ainda muito mais considerável. Então aqui a gente consegue visualizar mais claramente essa questão da coluna vertebral e das vértebras, certo? Bom, lembra que nós estudamos em módulos anteriores a questão do surgimento das primeiras plantas, né, ao ocupar o ambiente terrestre, né, lá das briófitas, que ainda não tinham vasos condutores. Posteriormente, a gente passa a ter esse ambiente depois das briófitas. A gente pode ter esse ambiente sendo ocupado por fungos, bactérias. Depois a gente pode ter aí a chegada das pteridófitas, enfim. Com esse ambiente, né? Então, enquanto essas primeiras plantas elas estão ocupando esse ambiente, e alguns invertebrados, como insetos, né, vão chegando nesse ambiente também e ocupando o mesmo, assim como aqueles insetos alados que nós estudamos no módulo anterior, começa-se então a termos o ambiente aquático sendo ocupado por um grupo de animais ou de peixes propriamente ditos, né, um grupo de peixes craniados, mas com uma novidade evolutiva aqui muito interessante, que é a mandíbula. E essa mandíbula, ela vem trazer um ganho, né, muito importante para esses animais, tá? Então, o surgimento da mandíbula aliada à habilidade do nado cada vez melhor nesses peixes, permitiu eles se tornarem predadores muito eficientes, com uma dieta muito mais variada, porque agora, muito eficientes no nado, tem mandíbula, então conseguem ter uma força, né, na mordida. O processo da mastigação é eficiente. Eles conseguem se deslocar com mais facilidade para outros ambientes, né, para uma distância maior. E a alimentação amplia, é mais variada. Então, se antes a gente tinha animais filtradores,
Agora a gente tem predadores mesmo, eles mastigam, eles conseguem comer, triturar, né, a sua presa, o seu alimento. Então, um super ganho evolutivo aqui é a questão da presença da mandíbula. E a mandíbula também ela acaba funcionando aqui, a sua presença, como uma estrutura de ataque e de defesa também para esses animais. Essas características, então, elas passam e foram fundamentais para o sucesso evolutivo dos peixes, que passaram a viver nos mais diferentes ambientes. E aqui a gente tem uma reprodução, então, desse processo evolutivo, né, dos peixes. Então, inicialmente com a aquisição das mandíbulas, então a gente já tem esse grande sucesso evolutivo por conta da mastigação, passam a ser grandes predadores, a mandíbula que acaba funcionando também para esses indivíduos como um processo de ataque e de defesa, então eles passam a se defender melhor por conta da presença da mandíbula. Depois, a questão de alguns peixes serem selecionados com a presença do esqueleto cartilaginoso, tá? Então, vejam que aqui são características que vão sendo selecionadas ao longo do tempo e que a gente consegue ainda encontrar isso presente, tá? Em muitos peixes. Então, nós temos até hoje, surgiu lá no passado essa questão do esqueleto cartilaginoso e nós temos muitas espécies ainda com esse esqueleto cartilaginoso. Então, é uma característica que ao longo do processo evolutivo foi selecionado. A questão dos peixes com esqueleto ósseo, lembra que é um grande ganho evolutivo também. Então, esse esqueleto ósseo também é uma característica que passa a ser selecionada e que permanece. As nadadeiras com raios, essas nadadeiras que permitem um deslocamento, uma locomoção melhor para esses peixes, nós vamos falar delas um pouquinho mais à frente. E as nadadeiras aos pares, que também vamos falar delas um pouco mais à frente. Essas nadadeiras aos pares que provavelmente foram nadadeiras que, ao longo do tempo, devem ter se desenvolvido ou dado origem às patas, né, às pernas, aos membros inferiores de outros animais, inferiores e posteriores. Há cerca mais ou menos de 420 milhões de anos, né, então duas linhagens aí de peixes evoluíram separadamente. Os peixes com esqueleto cartilaginoso e os peixes com esqueleto ósseo, que nós vamos falar na próxima aula sobre eles. Sendo que os peixes com esqueleto cartilaginoso, eles já existiam em alguns peixes sem mandíbula, que nós já havíamos comentado, né, como as lampreias atuais. Então, aqui nós finalizamos esta primeira aula deste módulo. Na próxima aula, a gente dá continuidade para finalizarmos este módulo dos peixes continuando a nadar. Até breve!